Meus amados, então nós vamos trabalhar atualidades, tá? Não é só ler jornal, não é só assistir TV de jeito nenhum. A gente precisa entender um pouquinho de história também, lembrar o que houve no passado para fazer uma associação com o que está acontecendo agora, tá? Então eu espero que vocês participem. Atualidades é um assunto bem legal, todo mundo entende, todo mundo sabe. Eu falo muito rápido, por isso o apelido Carreirinha, tá? Se não estiverem acompanhando, por favor, eu também não enxergo muito bem de longe, mas faz assim, que aí eu tento falar um pouco devagar. É difícil eu falar devagar e falar rápido, é muito difícil. Lá em casa eu estou dizendo para minha mulher que eu a amo e o vizinho está achando que eu estou brigando, porque eu falo alto demais. Então, se você tiver algum problema, a gente vai resolver achar um tom normal aí, tudo bem? Pessoal, então, na questão da atualidades, um dos temas que tem caído muito nas provas é a questão da globalização. Então, nós vamos começar com isso, tá? Vocês conseguem ler aí? Sim, né? Ou os lá de trás, se quiserem vir para frente para enxergar um pouco melhor, nossa, eu acho massa, porque aí vocês vão enxergar perfeitamente e aí eu também vou vê-los melhor. Fiquem à vontade, tá? Mas se quiserem vir, a chance de aprovar é maior também. Tá? Então vamos lá, gente. Carreirinha, o que é globalização? Ponto. Fácil. Vermelho fica péssimo, né? Vermelho. Então tá bom. O que é globalização? É um processo de relação cultural e comercial. E nós sempre devemos associar esse processo de relação cultural e comercial com a modernização dos transportes. Gente, quanto mais integrado for o transporte e melhor a comunicação, mais intenso a relação cultural e comercial, tá? Cultural e comercial tem que ser aprimorado. Carreirinha, então eu posso dizer que é um processo novo? Não, não é um processo novo. É um processo antigo, século XVIII. Agora eu só quero que vocês prestem atenção numa coisa. O processo de globalização é antigo. O termo é novo. Então só tenham cuidado que a Fundação Getúlio Vargas gosta disso, tá? Já que o nosso presidente anunciou aí qual será a banca para a Assembleia, né? Então fiquem atentos. O termo globalização é século XX. Agora, o processo surge junto com o capitalismo. Lá no século XVIII, quando a Inglaterra, principalmente ela, claro, dá início ao capitalismo industrial. Tá? Carreirinha, mas nas grandes navegações eu tinha uma globalização? Tinha. Muito tímida, muito fraca, mas tinha. Porque quando os nativos aqui, os originais, viram as embarcações portuguesas chegando, já falaram, eita, começou a globalização. Então, de lá para cá, ela vai se intensificando. E se intensificando por quê? Por causa da maior velocidade dos meios de transporte e também da comunicação. Então, eu quero que vocês visualizem isso, porque a visão que nós vamos ter na própria fala de Milton Santos é que nós vamos viver atualmente a ideia de uma aldeia global. A aldeia global. O mundo foi se afunilando, o mundo foi encolhendo as distâncias. E cada vez que essas distâncias vão reduzindo, o que ocorre lá fora mexe com todo o globo. Qualquer conflito lá fora vai atrelar a qualquer crise econômica global. Vocês estão acompanhando, né? Então tá bom. Então vejam bem, quando lerem ideia de aldeia global, é porque estamos integrados, tá? Maior integração comercial, vou botar a barra econômica,
tá? Maior integração comercial / econômica devido à modernização da comunicação e transporte. Pronto. A imagem que geralmente eles colocam é a de um funil e um globo reduzindo, mostrando justamente essa integração. Ponto. Carreirinha, o que isso quer dizer? Quer dizer que os países não podem ficar mais isolados. Por isso que no atual processo de globalização, nós vamos tendo o regionalismo, que é a formação de blocos, formação e expansão de blocos econômicos, formação e expansão. Não podemos ficar isolados, não podemos deixar de gerar uma integração comercial. Gente, de jeito nenhum. Países isolados perdem voz no cenário internacional. Países isolados, eles não têm participação na economia global e acabam sendo literalmente excluídos, marginalizados. Ponto. E aí a sua população sofre. Se você não está num país integrado, a população desse país que não está integrado, ela acaba sofrendo socialmente e economicamente. Ok? Carreirinha, então é por isso que os BRICS se expandiram? Sim. Todo mundo sabe o que é BRICS? Alguém não? Gente, tem que ser honesto, hein? Escutou uns 3 não. Um já bastava. Não. Um bastava. Só uma pergunta. Bloco econômico, todo mundo de boa, né? Tranquilo. Todo mundo viu aí, Bolsonaro acabando com o Unasul e criando o ProSul, e o Lula agora novamente se alinhando com os países latinos, ressuscitando o Unasul. Isso tudo é jogada de bloco econômico. Todo mundo tranquilo, né? Porque todo mundo quando é o deputado, quando é o presidente. Aí comigo vocês já gastaram as vozes, né? Deixa esse Oreia falar sozinho. A Oreia é professor. Vamos lá, hein? Mas tá certo, não tá errado não. Ainda mais de Luz e Mangues. Meu Deus, dá moral para um homem desse. Então vamos, só uma pinceladinha. Junto com essa globalização, nós temos o regionalismo. Ponto. Regionalismo, que é a formação de blocos. Gente, blocos são associações comerciais que são intensificadas com a redução das tarifas. A ideia é fazer com que os produtos circulem livremente entre os países membros e depois dos produtos a população circule, depois da população o serviço. Olha que legal. E depois o capital. Então nós vamos gradativamente alcançar uma unificação econômica e uma unificação política. A ideia é que nós deixemos de ser brasileiros e nos tornemos sul-americanos. Não vai mais existir argentino, uruguaio, paraguaio, não. Sul-americanos. Essa é a ideia. Bonito, né? Porque é só bonito. Na prática, não. Por causa da rivalidade que existe entre Brasil e Argentina. A Argentina não aceita uma superioridade econômica do Brasil. Então ela quer a todo custo dar uma prejudicada para ela aparecer economicamente e não o Brasil. Então não dá para a gente construir, não dá para nós construirmos uma aliança com os países vizinhos por conta dessas rivalidades. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Então, meus amados, regionalismo, vou anotar aqui, associações comerciais
que visam reduzir / anular tarifas. Ei, quando a gente fala reduzir tarifa ou anular tarifa, o que vocês, futuros concursados, visualizam? Porque vocês estão no outro nível. Os que não estão aqui não vão saber fazer essa leitura não. Johnny, você é 10, hein? Cadê aquele cara engravatado? O do paletó? Ah, foi embora? Pô, Johnny. Cara de Luzimangues não merece não, amanhã tu vem de terninho. Ah, pai, eu acho. E é porque, né? O professor Carreirinho, padrão. Aí vem um copo Johnny. Eu esperando aquele cara lá de terno, gravatinha e tal. Não, tem que levantar a mão, não enxergo. Já larguei. Gente, sinônimo, reduzir tarifa, reduzir ou anular tarifas alfandegárias, o sinônimo é reduzir o Estado. Ó, mas Carreirinha, isso é capitalismo, que bom, porque globalização é capitalismo. Nós estamos falando justamente do acúmulo de capital, e se estamos falando de um acúmulo de capital, é luta de classes. Meu diretor, Raulson, eu. Ele manda, e eu faço o quê? Ah, tá fácil, pronto. Eu sei minha posição. Eu adianto chegar para ele e falar assim, ô Raulinho, 9,90 a hora aula, não. Fecha nos 10. Aí vai, a primeira coisa que vai falar, sem intimidade. Raulinho não, diretor. Eita! Pronto, acabou. E eu vou me recolher na minha insignificância. Desculpa e obrigado pelos 9,90. Acabou. Então, acumula capital, eu produzo. Ele usufrui da riqueza, eu produzo. Pronto, isso é capitalismo, gente. Então, quando se visa reduzir ou anular, eu estou reduzindo o Estado. E reduzindo o Estado, eu vou escancarar a luta de classe. Escancarar a luta de classe. Pronto. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem. Só temos duas classes sociais no capitalismo. Só duas. O burguês e o proletariado. Acabou. Classe média. Burguês, proletariado. Burguesia. Proletariado. Ralando. Não, burguesia está sentada. Confortável, ar-condicionadão. Aqui não tem, ó, o proletariado aqui, ó. Em pé, suando. A água o Johnny que traz, nem um cabo de gravatinha mais. Pronto. Então, proletariado. Entre nós, um abismo. Um fosso. Ponto. Beleza? Então, quando você lê isso aqui, reduz Estado. Tem que ser coisa que você vai visualizar na hora. Capitalismo. Estado mínimo. Pronto. Luta de classe. Acabou. Beleza? E aí, você tem, além desses blocos econômicos, você tem os chamados grupos econômicos, ou acordos econômicos, ponto. BRICS, que pediram. Carreirinha foi criado quando? Tá? 2001. Pronto. 2001, um economista britânico vai lá, percebe, deixa eu fazer uma coisa para 2001, tá? Para 2001. Então vai um economista britânico e ele vai lá, observa que 4 países entre os subdesenvolvidos se destacaram economicamente. Que 4 países começaram a atrair investimento, que 4 países começaram a influenciar a economia. E aí criou um anacrônimo. Brasil, Rússia, Índia e China. Ah, já caiu.
quais são os países BRIC, já caiu em mapa, tá? Ah, mas todo mundo sabe mapa. América do Sul, Europa e Ásia, os dois aqui. Pronto. Então você tem Brasil, Rússia, Índia e China. Os pioneiros. E aí o que acontece? Anos depois, tá? Anos depois, entra um integrante da África do Sul, a África do Sul. Totaliza BRICS. Carreirinha, o que esses países fizeram? Objetivo deles: fazer uma oposição ao chamado G7, grupo dos países mais ricos do mundo, grupo dos países que dirigem a economia e a política global, G7. Então você tem de um lado BRICS, emergentes, que são subdesenvolvidos, e do outro lado o G7, grupo das 7 maiores economias do mundo. Carreirinha, tem como um peitar o outro? Não, não. Por mais que nos BRICS você tenha aí 40% da população mundial. É gente, hein? 40% da população mundial está aqui. Ponto. Mas mesmo assim, quem desenvolve a tecnologia, quem controla a comunicação por meio de satélites, G7. Quem tem a produção mais moderna, G7. Quem tem os centros de instituições financeiras, G7. Então é difícil a gente aqui brigar com eles. Mas nós podemos fazer o quê? Dificultar o trabalho. Por isso que eles, em 2014, criaram o Banco dos BRICS. Ah, agora eu estou entendendo por que a Argentina quer entrar aí. Muito bem. Você pensou bem. Você pensou certinho. Claro que você pensou certo. Então, quando você vê esse Banco dos BRICS, qual é a ideia? É fazer uma oposição ao FMI, que todo mundo já ouviu falar aqui, inclusive o Brasil já era devedor até 2004, por aí. Então, Fundo Monetário Internacional. A ideia desse Fundo Monetário Internacional é socorrer países quebrados, países que estão em crises econômicas, como, por exemplo, os chamados PIGs dentro da União Europeia, que todo mundo lembra, né? 2010. Precisa? Daqui a pouquinho. É porque vocês sabem que eu só volto aqui lá para setembro, né? E a gente tem muita coisa para ver, e é por isso que eu falo mais do que escrevo. Mas vocês estão acompanhando, né? Então tá bom. Então beleza. Vamos voltar para os BRICS, depois a gente vai lá na União Europeia. Pronto. Ei. Pronto. O banco fazer frente ao FMI, se tornar uma alternativa. Então um país membro dos BRICS não vai ter que recorrer ao FMI. Carreirinha, é péssimo recorrer ao FMI, como a gente diz no Maranhão, é pode maranhense. 2, 3. É, o pessoal está com vergonha, eu sou do Maranhão, gente, eu sou de Imperatriz. Aí, já tem muito aqui, gente, daqui a pouco bate a federal aqui. Do Pará. Estava procurando aqui minha chave. Pessoal do Pará. Mas tem uma rixazinha Pará, Maranhão, mas é de boa. Só rola uns tiros, pá, pá, mas boa. Gente, FMI faz frente ao BRICS, o Banco dos BRICS, e o Banco dos BRICS é o FMI. Carreirinha, é ruim mesmo emprestar dinheiro ao FMI? É, porque ele passa a controlar o país. Quando um país deve ao FMI, a primeira coisa que ele quer é ter garantia de que vai receber. Então, para ter essa garantia, ela determina que o país adote a chamada política de austeridade,
Carreirinha, o que é uma política de austeridade? É quando ele vai conter gastos. Então ele vai cancelar concurso, nada de concurso, porque o Estado não pode gastar, tá? Ele vai congelar salário de funcionário público, porque não pode ter aumento e tem que cortar gasto. Ele vai paralisar obras públicas. Vocês entenderam a ideia? E claro, ele diminuiu o custo, mas ele tem que aumentar a arrecadação. E como é que um Estado aumenta a arrecadação? Claro, impostos. Ponto. Então percebam como é um retrocesso econômico e também social. Porque eu vou gerar desemprego, já que eu não estou criando obras públicas, porque vocês sabem muito bem que obras públicas giram uma economia, porque vem funcionário trabalhar, e não só concursado, mas também prestador de serviço. Então você mexe com toda a economia. Se ele para uma obra, nossa, é uma porrada de desemprego, direto e indireto. Se ele congela salário, ele reduz o meu poder de consumo. Eu consumindo menos, a tia da quitanda vai falir. A mulher que eu tomo café de trás da parada de ônibus na Teotônio, ali quase em frente a uma loja de carro, ela vai falir, porque eu não vou mais descer de ônibus lá para comprar lanche. Então ela vai sair de lá. Perceberam como é uma reação em cadeia? Então empobrece o país. Já o Banco dos BRICS não faz isso. Por isso que o Lula teve uma ideia, colocar a Dilma lá dentro. Colocar a Dilma lá dentro. Como presidente do Banco do BRICS, vocês sabem que é ela hoje. E ela conseguir empréstimo para a Argentina. Porque aí a Argentina quitaria a dívida com o FMI, fazendo com que a Argentina pudesse crescer economicamente e sair dessa crise que ela se encontra. Então essa foi a jogada. Deu certo? Não. Por que não? Porque os outros integrantes do BRICS barrou, vetou. Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque Rússia e China já estavam pensando na expansão do bloco, do acordo. Então, gente, presta atenção. 2023, você tem BRICS mais. BRICS mais. Tá? Vamos lá. Carreirinha, entrou quem? Entrou sim, né, gente? Foi aprovado a entrada, mas oficialmente é a partir de janeiro. Janeiro de 24 é a entrada deles oficialmente. Aí você tem, ó, a Argentina, que foi uma questão brasileira, exigência, vamos falar assim, tá? A Argentina, tá? Você tem Etiópia, você tem Egito, você tem Arábia Saudita, só a S, tá? Por causa do espaço. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irã. Argentina, Etiópia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Beleza? 6 novos integrantes. A partir de janeiro, oficialmente. Carreirinha, tem vantagens para o Brasil? Tudo tem, né? Vantagem, tudo tem desvantagem. Carreirinha, é mais desvantagem? É. Para o Brasil é, tá? Por quê? Nós não somos uma potência econômica tal qual a China. Não somos, tá? Não somos. Nós não somos tão competitivos quanto a Argentina. Desculpa, de novo, estou com a Argentina na cabeça, né? Quanto a China. Nós somos concorrentes da China e a China é nosso principal comprador de produtos desde 2010. Então, desde 2010, China é o principal parceiro comercial do Brasil. Pronto, é o país que mais importa. Então, qual é o objetivo da China? Se tornar a maior economia do mundo. Como? Aumentando a influência dela no globo. E qual a melhor forma de aumentar a influência dela no globo?
fazendo pelo Banco dos BRICS ou pelo próprio BRICS a expansão do acordo. Pronto. Eu só quero lembrar para vocês que Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são tradicionais parceiros, tradicionais aliados dos Estados Unidos. Tradicionais. Então o que vai acontecer agora? Vai reduzir a influência dos Estados Unidos nessas duas nações e aumentar a influência da China. Estão vendo que a China está ganhando espaço? E detalhe, com bem menos aversão, porque eles têm aversão aos Estados Unidos, porque há uma questão religiosa. Mundo islâmico, árabe, tem algumas coisas que o Ocidente faz que eles condenam. Com a China, há um alinhamento cultural mais fácil. Vocês estão entendendo isso? Então é muito mais fácil ela se alinhar à China do que se alinhar aos Estados Unidos, que tem uma questão cultural muito ocidental para o padrão deles. Ponto. Carreirinha. E para o Brasil, coloquem aí. Redução da influência política e econômica brasileira no BRICS. E econômica do Brasil no BRICS. Nós vamos perder voz ativa, tá? Nós não vamos influenciar tanto quanto antes, quando eram só 5, que o Brasil discursava e era ouvido. Por quê? Porque ele era o representante sul-americano. Ele falava pela América do Sul, agora não. Agora não. Ah, Carreirinha, mas a Argentina vai estar alinhada com o Brasil. Nunca teve. Não vai ser agora não. Nunca teve, nunca. Deixar isso bem claro. Carreirinha, tem algum problema? Tem, claro. A aliança do Brasil com nações anti-ocidentais. Como quem? Irã. Só recordar aqui para vocês, só recordar. Irã é inimigo dos Estados Unidos desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica do Irã. Então, lá atrás, na Revolução Islâmica do Irã, rompe-se a diplomacia entre os dois países. E os Estados Unidos, em 2001, aproveita o atentado do World Trade Center e cria um grupo chamado Eixo do Mal. Países que vão financiar e encobertar terrorismo. E coloca o Irã dentro. Então, quando Bush, na época, coloca o Irã dentro desse grupo Eixo do Mal, afugenta investimento. E o Irã, ó, igual eu falei para vocês, isolamento, o Irã se isola. E aí, União Europeia, Ásia, Estados Unidos, OEA, Organização dos Estados Americanos, ninguém vai negociar com o Irã, ninguém. Então, economicamente e socialmente, é ladeira abaixo, mesmo sendo um dos maiores exportadores de petróleo. Mas agora está aqui, o BRICS abriu a porta para eles, para tirá-lo desse isolamento. Mas para o Brasil é bom? Não, porque prejudica a relação comercial com os Estados Unidos. Não é o maior importador mais de produtos brasileiros, mas é o segundo maior importador de produtos brasileiros. E o Brasil, por ser subdesenvolvido, não pode se dar o luxo de vender só para a China e deixar de vender para os Estados Unidos. Nunca, nunca. Já que os Estados Unidos é o maior consumidor per capita. O consumismo nos Estados Unidos é muito grande. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Vocês entenderam? Pensem numa empresa pequena. Ela tem que vender para todo mundo. Quanto mais cliente, melhor para ela. Isso é o Brasil. Quanto mais ela tiver mercado consumidor, melhor para ela. Ponto. Essa é a ideia do Brasil.
A gente não pode sofrer um embargo, como na semana retrasada um senador americano defendeu que o Congresso aprovasse um embargo econômico ao Brasil. Mas por que, Carreirinha? Porque na semana retrasada, 2 navios iranianos que estavam sendo vistoriados pelos Estados Unidos, um ancorou no Rio de Janeiro. Mesmo os Estados Unidos falando que não era para nenhum país aliado, nenhuma nação aliada permitir esses navios de pararem lá, porque estava tendo suposta questão de tráfico dentro dele, ou tráfico de armas, ou alguma coisa desse tipo. Só falaram a palavra tráfico, pronto. Então o Brasil deixou ele ancorar no Rio de Janeiro. Daí surgiu a fala do senador americano defendendo o embargo ao Brasil, nação tradicionalmente aliada. Isso é ruim para nós, tá? É perigoso, muito perigoso. Mas, Carreirinha, então por que que o Lula aceitou Etiópia, Irã, Egito dentro? Porque tradicionalmente o Lula tem um sonho de colocar o Brasil dentro como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já ouviu falar nisso, né? Conselho de Segurança das Nações Unidas, pronto. Que só tem 5 países permanentes. 5. China. Só para a gente lembrar, dentro desse Conselho de Segurança das Nações Unidas, a palavrazinha chifre, embora você não tenha, mas já ouviu falar. Pronto. Chifre. China, Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos. Chifre. Pronto. O que eu faço? Tá? Ela já ouviu falar que ela está sorrindo aqui? Não teve não, você é muito novinha. Teve não. Chifre. Pronto. Bom, eu não sei, eu acho que não, eu acredito que não, mas eu gosto de música de corno. Sertanejão. A minha mulher odeia, mas eu gosto. Henrique Juliano, Jorge Mateus, ixi, eu ouço que choro. Ela disse, dá para ser corno. Em vez em quando ela solta uma dessa. Mas eu tenho certeza que não, minha mulher é chegada. China, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. França, Rússia, Estados Unidos. Não precisa da América, não. Só. O Brasil quer entrar aqui. Carreirinha, para quê? Status. Só isso. Status. Não agrega economicamente e socialmente nada. Nada. Não agrega nada. Tá? Status. Carreirinha, você vê algum problema? Vejo. Qual o problema? Nós sermos alvos. Esse é o problema que eu vejo. Sermos alvos de atentados. Porque esse Conselho de Segurança, ele determina os países que sofrerão invasão militar, por conta de terem, supostamente, envolvimento com terrorismo. Então vamos guerrear, vamos, com a Síria. Vamos embora, vamos destituir Bashar al-Assad do poder. Lá vai soldado brasileiro, vai ter que ir, está aqui dentro, vai ter que ir. Não tem opção de não ir não, vai, ponto. Ah não, você é membro permanente, tem que ir. Ah, vamos guerrear os radicais chamados de Boko Haram na Nigéria. Ei, lá vai o brasileiro. Pronto. E já é ruim. E eles pensarem, rapaz, vamos atacar o Brasil lá? Um carro-bomba? Tá? Uma mala-bomba? Pronto. Um homem-bomba? Já que o Brasil está metido aqui, e está mandando gente para cá, para matar um dos nossos,
Lá não tem muita fiscalização de fronteira. Então vamos lá. Pronto. Só vão perdoar o Maranhão. Porque lá já é uma situação complicada. Entendeu? E chegar no Maranhão, eles vão querer ajudar. Não, vamos dar um apoio aqui financeiro. Vamos mandar uma mala, mas de dinheiro. Porque lá no Maranhão, é o pior, né? Vocês sabem disso. Mas tá bom. Um dia nós seremos fortes. O maranhense, ele sai de lá para gerar desenvolvimento nos outros estados. Entendeu? Mas ele não está preocupado com o nosso, não. Só com o dos outros, que a gente vai lá para desenvolver. Mas tá bom. Então, perceberam aqui o problema, né? Show. Gente, então essa expansão dos BRICS é para fazer frente ao G7 agora. Carreirinha, mas vai agora com mais 6 países, 11 agora, né? Porque eram 5 mais 6, 11. Vai melhorar? Vai conseguir fazer frente ao G7? Não, porque continua com grande disparidade tecnológica, grande disparidade econômica entre eles e esses 11 países. Em número é uma coisa, em mercado consumidor é uma coisa, mas em desenvolvimento tecnológico está muito aquém ainda. Então nós não vamos conseguir, mesmo com esse avanço, conseguir fazer frente aí ao G7. Eles vão continuar dando as cartas ainda, mas diminui a influência americana, né, dos Estados Unidos, na Europa e também na África, tá? Também diminui, beleza? Então isso aqui é uma jogada muito mais chinesa, de expandir a influência dela. Carreirinha, mas como é que ela vai expandir a influência dela? Construindo infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, tá? Para que o produto dela chegue nesses países mais competitivo, tá? Igual a gente vê hoje aqui, Shein. Nossa, todo mundo compra na Shein. Shein. Eu sou quase Shein. Foi. E BNDES. Para a Argentina, isso. União Europeia. Vou parar aqui esse assunto. Tá ficando. Parou aqui. Não, Deus me livre. Bora. Pronto, hein? Tá aí. Tá? Mas eu quero que vocês visualizem o seguinte. Quando vocês lerem alguma coisa associada à onda rosa, é isso, tá? É isso. É a ideia do renascimento do socialismo do século 21 na América do Sul, tá? Então o nome é onda rosa, beleza? Então o que o Lula está querendo fazer é justamente resgatar isso, tá? Resgatar isso. Eu não acho ruim, gente. O que eu acho ruim é não ser recíproco. É isso que eu acho ruim. O Brasil defender os vizinhos e na hora que o Brasil precisa, eles votam contra o Brasil. Entendeu? É isso que eu acho ruim. Mas se fosse recíproco, a América do Sul, a América Latina como um todo, ela crescer é muito bom para o Brasil. Tá? Uhum. Mas só para finalizar o assunto aqui de América do Sul, América Latina, a gente peca duas coisas principais, Uma, a questão da cumplicidade, que o europeu tem, o sul-americano não tem, de jeito nenhum. Então, o francês, ele se vê francês? Claro que se vê francês, é lógico.
mas ele também tem um sentimento europeu. O português também, italiano também, ele tem essa ideia de, é Europa. O sul-americano não tem não, pode. Mas o gás, embora ele seja poluente, fóssil, claro, mas ele tem um controle antrópico muito fácil. Se der um vazamento, a gente consegue cortar o fornecimento. Diferente da questão do petróleo, porque o petróleo é a própria pressão dele que jorra. No gás não, a gente absorve. Então, se houver um vazamento, alguma coisa assim, um risco ambiental, a gente consegue cortar. É a mesma questão do gasoduto Bolívia-Brasil, que é o Gasbol. Mas aí, a questão ambiental vai para ela lá. Para o Brasil, não, tá? O nosso é o que nós produzimos. Para eles lá, é o que eles lá. Beleza? Então, um problema é a questão da falta da cumplicidade. E que eu digo cumplicidade não é broderagem. Não. É comercial, é econômica, tá? É eles priorizarem o nosso produto, assim como nós priorizamos o deles. Pronto, isso não tem aqui. E a outra coisa é a infraestrutura. Nós não temos infraestrutura, gente. Não temos. Pra vocês terem uma ideia, boa parte do comércio entre nós vizinhos é por barco. Então demora, é longe, a volta, e por ser longe é cara. Tínhamos que ter ferrovias, ligando esses países. Peru para cá, Argentina para cá, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela. Tinha que trazer ferrovias para poder agilizar a circulação de mercadoria. Mas não tem, o máximo aí são rodovias. Mas rodovia é cara, o frete é caro e transporta pouco, tá? Então, a nossa economia peca um pouco por causa disso, tudo bem? Ok? Gente, então só o que pediu ali na questão do PIGS, tá? Só para a gente voltar ali rapidão e a gente comentar um pouco sobre guerra aqui, um conflitozinho. Não ouvi? Tá, onda rosa é o crescimento do socialismo do século 21 na América do Sul, tá? Esse termo, socialismo do século 21, foi criado por Hugo Chávez, criado por ele, tá? Porque ele defendia que iria fazer um socialismo diferente dos que já tinham sido fracassados, tá? Então ele defendia essa ideia, tá? E aí tivemos essa onda rosa anteriormente, com Lula aqui, Cristina Kirchner na Argentina, Fernando Lugo no Paraguai, tá? Evo Morales, Bolívia, tivemos essa. E agora ela está retomando, tá? Com Lula aqui de novo, Maduro na Venezuela, com Alberto Fernandes na Argentina, tá? E também uma eleição vindo aí, tanto no Paraguai quanto também no Uruguai, tá? Pronto. Então vamos embora. Gente, União Europeia. Ai, claro, é lógico. Usei o vermelho só para dividir aqui. Não ia escrever não. Aqui, pronto. União Europeia, tá? Claro, é o bloco mais completo que nós temos, tá? Mais completo que nós temos. E aí, vamos ser mais atuais, né? Só aqui, ó, 91, Tratado de Maastricht, quando ele é oficializado, aí você tem a criação da União Europeia, a criação do Banco Europeu, tá? E aí, ó, vamos adiantar aqui. Deixa eu só falar, porque também não precisa. Só para a gente entender um tiquinho, tá? A União Europeia, em Maastricht, é assinado esse tratado, criando o termo União Europeia. Antes era mercado europeu, que vinha desde a década de 70, para vocês terem uma ideia. Então é um bloco bem antigo,
tá? Se falar assim, carreirinha na Getúlio Vargas pode cair. Getúlio Vargas, bem, gente, ela é um pouco conteudista em relação à atualidade, e ela é bem direta. Então, às vezes, ela pode te pedir realmente países membros do BRIC, países que aderiram ao BRICS. Então, é bem assim a Getúlio Vargas, tá? Tivemos uma prova agora aí do Estado, né, para professor, que foi muito direta também, foi Getúlio Vargas, tá? Então, no caso da União Europeia, algumas coisas eu quero que vocês lembrem de fato, que em 2008, estoura a crise nos Estados Unidos, chamada de crise imobiliária, vocês lembram? Pronto, que quebrou um banco tradicional chamado Lehman Brothers. Pronto, então esse banco quebrou e puxou várias economias, inclusive da Europa, gerando uma desvalorização no euro. Então a crise estoura lá, carreirinha, e o Brasil também se lascou, né? Não. O Brasil conseguiu prorrogar, atrasar a chegada da crise, porque no até então presidente, na época, ele criou uma medida para gerar um mercado consumidor. Ele liberou crédito e ele baixou os juros, porque naquela época o Banco Central não era tão independente quanto é hoje. Então, naquela época se criou uma linha de crédito até para os endividados. Entendeu? 2010, quando o PIB nosso cresceu 7,5%. Todo mundo lembra? Lembram? Sim? Então pronto. Nós crescemos 7,5%. E aí nos anos seguintes nós começamos a entrar um pouquinho em crise, porque a população estava endividada. E o governo, na questão anterior, né, não quis fazer reformas necessárias, porque não queria queimar a biografia dele. Então empurrou para o governo seguinte. Aí o governo seguinte, quando assume, tem que aumentar os juros, aumentar a energia, aumentar tudo, para poder arrecadar, já que a população estava endividada. Aí sim o Brasil vai entrando na crise. No caso da União Europeia, ela chega em 2010, quando eles formam o chamado PIGS. Carreirinha, por que você vai entrar nesse assunto? Para explicar uma coisa aqui já. O que é PIGS? Vamos lá. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. De novo? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Grécia, Espanha. O termo foi criado para fazer uma alusão a porcos. Todo mundo sabe inglês aqui, né? Pig, porcos. Eu aprendi por causa da Peppa. Peppa Pig. Pronto. Papai Pig, tudo era porco. Então, pigs é uma alusão a porcos. Alusão a porcos. Por que que a Europa chama os seus integrantes de porcos? Porque segundo o Reino Unido, França e Alemanha, esses países fizeram má gestão, tiveram dívida pública altíssima, e depois pediram socorro, empréstimo aos países mais ricos, Inglaterra, França e Alemanha. E o que eles fizeram? A Inglaterra falou o quê? Não, eu me recuso. Foi avisado para eles cortarem gastos. Foi avisado que estava vindo uma crise. E mesmo assim eles continuaram gastando? Não. Eu não vou bancar isso não. Pronto, está aí um motivo. A Inglaterra se recusa a socorrer países membros da União Europeia. Por conta de má gestão. Ponto. Tá? Segunda coisa, vou botar 12 aqui, 2012 até 2014,
a guerra na Síria, chamada de Primavera Árabe, a guerra na Síria. Quando estoura a guerra na Síria, onde os Estados Unidos defende a saída imediata de Bashar al-Assad, o que o sírio faz? Vaza. O sírio vai lá e fala assim: eu não vou ficar aqui não. Está explodindo bomba para tudo quanto é lado. Bomba do governo sírio, bomba dos aliados querendo a saída dele, aliados dos Estados Unidos, né, querendo a saída dele, e bomba do Estado Islâmico, querendo território, se aproveitar. Ponto. Então, o que a população fez? Vazou. Para onde? Para a Europa. O que a Alemanha e o que França defendem? Abraça. Vamos criar pontes e não muros. E o que a Inglaterra faz? Aprova o Brexit. Pronto. Não, tá tendo conversa não. Pelo amor de Deus, gente, vamos manter o foco aí, ó. Não, tá todo mundo focado. É porque eles estavam debatendo o que era PIGS. E eu não expliquei. São países que são mais pobres dentro da zona do euro, tá? E que precisaram de empréstimos internacionais para socorrer a sua economia. Os piores, Grécia e Portugal, que tiveram que pegar muita grana. Espanha, Itália e Irlanda adotaram políticas de austeridade, tá? Que veio ocorrer na França hoje. Então, enquanto Espanha, Itália e Irlanda, lá em 2010, 11, 12, adotaram essas políticas, a França veio adotar ela agora, tá? Agora. Como? Fazendo uma reforma previdenciária, fazendo com que o francês trabalhe por mais tempo, e aí a população se reivindicou, e aí cai em cima do Emmanuel Macron. E qual é a saída do Emmanuel Macron para tirar a mídia de cima dele? Estão tocando fogo na Amazônia. Então ele tira a atenção da reforma que ele está fazendo e joga para lá. Não, vão olhar para lá. Olha para lá, olha para a guerra lá, mas me deixa em paz. Então tira a pressão um pouco dele. Tudo bem? Nós vamos falar sobre essas queimadas. Vamos. Brexit, o que é a sigla? Vocês sabem, né? Exit, saída. BR, britânica. Então, saída britânica do Reino Unido. Ó, saída britânica da União Europeia, tá? O Reino Unido saindo da União Europeia. Tudo bem aqui? Beleza? Então, Brexit foi aprovado em 2016, tá? Isso custou 3 primeiros ministros, porque 3 renunciaram, para que em 2019/20 se concretizasse a saída do Reino Unido da União Europeia. Então é o único país que saiu da União Europeia, tá? O único que saiu da União Europeia. Desde a década de 70, quando ela é formada, só o Reino Unido saiu. Carreirinha saiu por quê? Nós vimos. A grande imigração de asiáticos, que ela é contra, tá? Então vocês podem chamar de nacionalismo, patriotismo, podem chamar isso, tá? E também aqui por conta dessa formação de PIGs, que desvalorizou o euro e tornou o bloco menos competitivo. Ponto. Tranquilo aí, gente? Alguma pergunta? Então tá bom. Então show de bola. Carreirinha, falando ainda nesses blocos econômicos, quais são os principais blocos econômicos no mundo? Na ordem de importância, né? A União Europeia, o NAFTA, que pode vir assim, ó, o SMCA. O Trump, quando estava no governo, ele faz uma remodelação no NAFTA, tá? Modernizando o bloco e aproximando o México.
Então, o SMCA são as iniciais dos países. Estados Unidos, México e Canadá. Então, vindo assim ou assim, é a mesma coisa, tá? É a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, ponto. E claro, o Mercosul, tá? Pronto, o Mercosul. Certinho aí? São os 3 principais blocos econômicos no globo, tá? Lembrando, só lembrando, que no Mercosul, nós temos 4 países membros plenos, 4 países membros plenos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Venezuela suspensa desde 2016. Venezuela está suspensa, tá? Beleza? A suspensão se deu por causa da falta de democracia. Na época foi isso que se resolveu, tá? 2016, ok? Então a Venezuela ainda hoje está suspensa. Então só tome cuidado com isso aí, tá? Membros plenos são aqueles que adotam uma tarifa externa comum, chamada de TEC. Tarifa externa comum, TEC. Beleza? Os outros são associados. E a Venezuela está suspensa. Ponto. Certinho aí, gente? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, o lado social dessa globalização, coloquem aí para nós. Lado social dessa globalização. Bora. E Johnny, se eu elaborar alguma lista, eu mando para ti? Como é que é? Tô. Você não tem um grupo igual tinha não, do WhatsApp? Hã? Aí é melhor, porque aí eu envio para lá. Não é? Então me adiciona lá. Aí, gente, quem não está no grupo, depois manda um oi pro Johnny. Manda um oi pro Johnny. Anota o telefone do Johnny aí para quem não está no grupo. Pode ser qualquer horário, hein? Tem problema de horário não. Ah, Johnny. Vai trabalhar é agora. Acho que é só buscar água, é? Ah. É qual? Não, o do Johnny é outro. É 984195423. Ele falou que não importa meia-noite, 1 da manhã, 2, pode mandar mensagem. Johnny é um funcionário exemplar, é padrão Johnny. Tá? Anotaram aí? 984195423. Tá? Ele me adicionou aqui, mas depois vocês mandam, me adiciona, Johnny. Bota o número lá que ele já adiciona. Problema não, Johnny é fera. Quiseram do Raulson também, eu tenho aqui, eu tenho todo mundo aqui. Do Júnior Gel também tem aqui, você pode ligar, os cabos gostam de trabalhar. Os homens não tem problema não. O Júnior Gel, tu tem uns 10? Eu só tenho um dele. Eu vou gravar e vou mandar para o Zinho, porque tem 10 no meu telefone aqui. Eita, a da BO. Entendeu? Vocês querem o do presidente, do diretor? O do América também tem aqui, você quer? Mano, assim, cadê o concurso? Pode cobrar o homem que é fera. Isso. Pessoal, ao lado bonito, né? O Johnny me adicionou. Sem brincadeira. Qualquer dúvida, tá? Carreirinha, eu li isso aqui e tal. Comenta aí. Eu comento. Vocês podem mandar. Agora, só se identifiquem. É do concurso da Assembleia. Só para eu ter noção. Tá? Beleza? Só para eu ter uma noção. Beleza? Aí a gente vai... Aí eu vou explicando vocês. Eu tiro dúvida, eu escrevo, mando áudio. Qualquer coisa que vocês quiserem. Verem alguma reportagem. Carreirinha, explica isso aqui. Eu também comento. Sem problema nenhum, tá? Vamos juntos, que
Vocês passando também, podem me chamar para o churrasco. Estamos dentro também. Nós não vamos negar uma carninha, né, para um professor. Eu venho de Luz e Mangue, não não. O Celtinha dá conta fácil. Pessoal, coloquem aí. Bora. Questões sociais. Questões sociais, tá? Aqui é mais termos que são associados, só para vocês lembrarem lá na horinha, tá? Então, de cara, a globalização, o capitalismo, ele trouxe uma precarização social, tá? Precarização social. Por que isso? Porque você vai ver dentro dessas questões sociais, dentro dessa precarização social, você tem o enfraquecimento das leis trabalhistas. Enfraquecimento das leis trabalhistas. O aumento da jornada de trabalho. Ó que eu, 21h20, trabalhando. E meu diretor, jantando. Mas na China, a legislação trabalhista lá é quase nula porque não tem sindicato. Porque o governo é ditatorial. Por isso que é um problema BRICS hoje. Entendeu? Quando a gente vê aqui o Brasil defendendo democracia, o Brasil defendendo minorias, e aí vê na prática se aliando com o Irã, onde há um apedrejamento, se aliando à Arábia Saudita, Etiópia, onde há atrocidades, vamos me reter a isso, onde há atrocidades, aí é o Brasil retroceder, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Pronto, esse é o problema. O Brasil tem que defender a democracia, show, tem que defender a minoria, claro, óbvio, mas não fazer isso e se alinhar com quem não faz. Não, eu tenho que forçar quem não faz a fazer, porque eu sou o certo. Essa é a ideia, entendeu? Porque, ó o absurdo. Esse ano, primeiro semestre, na Arábia Saudita, a mulher pôde dirigir sem a presença do marido. Olha que absurdo isso. Do marido, do pai ou do irmão. Dirigir sozinha. Um absurdo. Isso aí já foi uma vitória para elas. Isso foi esse ano, 2023. Na Arábia Saudita, que é um país mais aberto ali dentro. E agora que a mulher pode dirigir sozinha lá. Então, não dá para a gente se aliar com um país tão atrasado desse, não. Não dá. Entendeu? Às vezes, quando eu vejo a minha mulher dirigindo, eu até entendo. Mas, entendeu? Porque a minha mulher... Não, só tem mulher, eu estou falando só da minha aqui. Eu vejo que a minha dirige lá, pelo amor. E eu dirigindo, ela fica, ó o buraco. Mas eu não enxergo mesmo, não. Eu até gosto quando ela fica falando. Entendeu? Quando a gente está viajando, ela fala, ó o quebra-mola. Ó o pardal. Quando ela não fala, aí eu fico assim, eu estou vendo. Ela fala, tá bom, não vou falar mais não. Quando ela não fala, eu pulo um, papá. Viu? Eu não falei que tu ia pular? Mas é fato, cara. É fato. Gente, essas questões sociais... Ei, tem as amigas dela aqui, né? Agora que eu me lembrei, falando mal da minha mulher aqui, tem as amigas da minha mulher ali, ó. O que faz aqui, morre aqui, hein? Deixar bem claro, viu? Morreu aqui. Ei, então, precarização social, um termo que tem sido usado é uberização. Pronto. Não é elogio. Uberização é a precarização social, tá? Longa jornada de trabalho, não tem proteção, não tem direitos trabalhistas nenhum. Aí é chamado de uberização, tá? Então, viu esse termo, pode ter certeza que é a questão social negativa do capitalismo, tá? Negativa do capitalismo. Igual falei para vocês, só duas classes sociais, detentores do meio de produção e os operários, a força produtiva, ponto, só tem esses dois, tudo bem? E eu me juntando com vocês, iludido, eu estou aqui, nessa uberização, sem direito trabalhista,
O máximo eu vou dar um abraço no meu diretor ali na hora de ir embora, ele vai falar obrigado, Carreirinha, e eu vou dormir sorrindo, porque um cara de terno e gravata alinhado, tom sobre tom, me abraçou. Pronto, entendeu? Se eu não voltar semana que vem é porque já sabem que a tesoura comeu, e aí já era. Eu tenho esse mal de falar demais, mas tudo bem, tá? Então, uberização, tá? Uberização, precarização, tudo bem? Você vai ter aqui, deixa eu fazer aqui, ó, né, azul. Você vai ter aqui também, tá? Eu vou só falar, o enfraquecimento de sindicatos. Enfraquecimento de sindicatos, tá? Governo anterior cortou a obrigatoriedade da contribuição sindical para enfraquecer sindicato. O atual governo já vem com a proposta de tornar de novo obrigatório o imposto sindical, tudo bem? Então você tem aí um governo alinhado com a direita e um governo centro-esquerda. É só para mostrar para vocês posicionamentos diferentes, tá? Falando mal de ninguém não, Deus me livre, tá? Então só para mostrar esse posicionamento diferente que um ou outro tem, tá? Então aqui enfraquecimento dos sindicatos, tá? Enfraquecimento dos sindicatos. Gente, se eu falo em enfraquecimento do sindicato, eu falo também em enfraquecimento de leis trabalhistas, tá? Ponto. Tudo bem? Show de bola. Não esqueçam disso aí não. Claro. Aí você tem a disparidade social. Gente, só para a gente... Se a gente está falando em disparidade social, você pode puxar aqui um termo que Getúlio Vargas ama, porque ela é muito financeira, né? Muito com essa ideia econômica, a Getúlio Vargas. Então, se você fala em disparidade social, você fala em exclusão socioespacial, tá? Exclusão socioespacial, ou seja, eu sou excluído socialmente, não estou na mesma classe social que vocês, não estou na mesma classe social que vocês, vocês estão acima e eu estou embaixo aqui, ó, ponto, beleza? Então eu não consigo morar na mesma quadra que vocês, na mesma região que vocês, eu não consigo, então eu vou para onde? Para as bordas da cidade, lá vai eu para Luzimangues, pronto, eu vou para a borda, porque o que eu ganho, não consigo, com o que eu ganho, eu não consigo pagar a infraestrutura, o saneamento, a segurança e o paisagismo que vocês têm. Eu não consigo. Então eu vou para Luzimangues, sem asfalto, sem iluminação pública, sem rede de esgoto. E, paisagismo tem, porque tem um matagal para caramba na frente. Então paisagismo tem, ponto. Então isso é espacial. A formação de periferias, a formação de favelas. Mas Carreirinha, por que você não trabalha ou não mora próximo ao trabalho? Por causa da especulação imobiliária, tá? Especulação imobiliária. Eu morava em Taquari, aí passou um asfalto, passou rede de esgoto, colocou iluminação pública, o preço do aluguel disparou. Aí eu não dou conta de morar mais, tá? Então, Luzimangues. Carreirinha, e se emancipar Luzimangues? Aí nem Palmas, nem Porto. Pronto. Beleza? Meus amores, valeu demais, obrigado por vocês terem ficado até agora. Beijão pra vocês. Não, pra vocês. Vocês merecem ter paciência e me aturar até agora. Beijo, hein? Até o próximo encontro aí, mês que vem. Tchau, gente. E de verdade, podem me procurar não, né? Podem mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo vocês, de verdade.